Olá, turma! Nessa aula nós vamos estudar precipitação pluviométrica, ou chuva. A precipitação pluviométrica é o processo no qual a água líquida, que foi condensada na atmosfera, atinge a superfície terrestre pela ação da gravidade. A precipitação é um dos elementos mais importantes para a produção agrícola. Primeiro porque é um condicionante para a distribuição de espécies vegetais e animais nas diversas paisagens do globo. Portanto, o volume e a distribuição da chuva é um parâmetro fundamental para o zoneamento agrícola, definindo as localidades que são aptas ou inaptas para determinados cultivos. Assim, podemos dizer que a chuva é um insumo agrícola. Quando as precipitações não são suficientes, é necessário, portanto, o aporte da irrigação para o cultivo em algumas localidades. A chuva também exerce influência sobre as condições de fitossanidade dos cultivos e atua também na gênese e na erosão dos solos. Então, como acontece a precipitação? Primeiro, para que haja a formação de nuvem e precipitação, é preciso primeiro haver a condensação do vapor d'água que está na atmosfera. Para tanto, é necessário haver os chamados núcleos de condensação, que são partículas sólidas microscópicas em suspensão na atmosfera, como a gente está vendo aqui nesse desenho. Sobre essas partículas é que as moléculas de vapor d'água vão se condensando, formando as gotículas de nuvens que vão evoluindo até uma gota típica de chuva, cujo tamanho é possível para precipitar. Os núcleos de condensação são partículas higroscópicas e o mais comum é o sal marinho, oriundo da evaporação da água do mar. Pronto, além dos núcleos de condensação, para que haja esse processo de condensação, é necessário, primeiro, que a massa de ar esteja saturada. Então, como já vimos estudando umidade do ar, existem dois processos para que a massa de ar atinja a saturação. Primeiro, o aumento da pressão de vapor d'água. Então, a quantidade de vapor d'água nessa massa de ar vai aumentando até que ela atinja a saturação. E o outro é o resfriamento. Então, sem mudar a quantidade de vapor d'água, a massa vai diminuindo a temperatura, vai resfriando, até que atinja o ponto de orvalho e torne-se saturada com aquele vapor d'água que nela existe. Na natureza, os dois processos podem acontecer juntamente, mas o processo mais eficiente, inclusive para a formação de nuvens e precipitação, é o resfriamento. E sobre ele que vamos falar agora. Então, existem vários tipos de resfriamento com condensação com consequências diferentes. Primeiro, é resfriamento por condução de calor. Então, nesse caso, a massa de ar troca calor com uma superfície que está mais fria do que ela, então tem que ter esse contato. Esse resfriamento é responsável pela formação do orvalho. Então, o que acontece? Com o resfriamento noturno, a massa de ar atinge a sua saturação e, em contato com uma superfície mais fria do que ela, a massa de ar troca calor com essa superfície e acaba havendo a condensação sobre a forma de gotículas, né? No caso da superfície agrícola, como a gente mostra aqui nessa figura, né, sobre essas gramíneas, formação do orvalho. Que o orvalho, inclusive, é importante, a duração do orvalho pode ser importante, havendo implicações, inclusive, na severidade de algumas doenças, né, facilitando o ataque de alguns fitopatógenos ou também de insetos. Quando a temperatura do ar cai abaixo de 0 grau, pode ocorrer o fenômeno da geada, como está apresentado aqui nessa foto. Então, a geada já é o que? A cristalização já formada de cristais de gelo sobre a superfície. Então, essa condensação ela já passa a solidificação também. Geada é um fenômeno que pode trazer muitos prejuízos à agricultura, porque os cristais de gelo podem queimar a superfície do tecido vegetal e trazendo então esses prejuízos à produção. Um outro tipo de resfriamento é por radiação. Nesse caso, a massa de ar perde calor não por estar em contato com alguma outra superfície, mas perde calor pelo resfriamento noturno para o espaço.
O resfriamento por radiação, por sua vez, provoca neblina ou nevoeiro, que é esse fenômeno caracterizado por gotículas de água em suspensão, são gotículas muito pequenas, então não há uma precipitação, é como se fosse realmente uma nuvem, né, com a base na superfície, bem próxima à superfície. A diferença entre neblina e nevoeiro dá-se somente pela visibilidade. Quando a visibilidade é inferior a 1 km, então nós temos o fenômeno do nevoeiro. Acima de 1 km, a neblina. Nesse vídeo do INPE, nós podemos ver como que acontece o fenômeno do resfriamento por radiação para gerar nevoeiro. Então, o que acontece? Durante o dia, a superfície esquenta com o calor do sol. E se à noite for uma noite de céu claro, o que é que vai acontecer? Aquele calor armazenado pela superfície vai ser facilmente perdido para as camadas mais superiores da atmosfera. Então, à noite a superfície resfria ou é em contato com ela também. Então, esse resfriamento vai levar ao ponto de orvalho dessa massa de ar. E a continuidade do resfriamento vai fazer com que a massa de ar perca tanto calor que vai haver essa condensação em gotículas de água em suspensão, né? Formando então o nevoeiro. O outro tipo de resfriamento é por advecção. A advecção é o nome que se dá a movimentos do ar na direção horizontal. Então, o que acontece com esse resfriamento? Vamos ver nesse esquema aqui. Ele também vai gerar neblina ou nevoeiro. E ele é muito comum em regiões costeiras. O que acontece é que o ar que sopra do oceano, né, para a região costeira, ele vem carregado de vapor d'água. Se for na época do inverno, em que a região costeira está fria, quando esse ar carregado de vapor d'água atinge, passa por cima da região costeira, ele vai perder calor nesse movimento e vai se resfriar e se condensar, formando também neblina ou nevoeiro. Nessa foto a gente pode ver o registro de um grande nevoeiro na região de Itajaí, em Santa Catarina. É um nevoeiro por advecção. Outro tipo de resfriamento é devido ao relevo. Nesse caso, a neblina e o nevoeiro vão acontecer quando uma massa de ar é obrigada a subir por causa de um acidente de relevo. Então, como vamos ver, essa massa de ar ela vai sofrer um resfriamento por causa dessa elevação, chama resfriamento adiabático, vamos explicar adiante. E, atingindo a temperatura ponto de orvalho, vai se condensar também em minúsculas gotículas de água, formando o nevoeiro. Como a gente pode ver nessa fotografia, essa banda aqui, ó, de nevoeiro, formada justamente na encosta dessa montanha, então, nevoeiro orográfico. E o último tipo de resfriamento é o chamado resfriamento por expansão adiabática. O termo adiabático está relacionado com um aquecimento ou resfriamento sem haver troca de calor do sistema com o outro. Então, nesse resfriamento, não vai haver troca de calor da massa de ar, nem perdendo calor para o espaço e nem para uma outra superfície. O que é que vai acontecer? Esse resfriamento acontece quando a massa de ar é forçada a subir. Ao subir para as parcelas mais superiores da atmosfera, essa massa de ar vai se expandir, porque acima as pressões atmosféricas são menores. O gasto de energia envolvido nessa expansão é que provoca a queda de temperatura da massa de ar. Então, ela não está trocando calor com nenhum outro sistema, com outra massa de ar. É só por conta da expansão que a sua temperatura cai. Então, vamos ver esse exemplo. Então, essa massa de ar que estava inicialmente a 40 graus, ela está quente, então a gente já sabe quando estou temperatura e pressão que o ar quente sobe. Então, ao subir, ela vai encontrar regiões com pressão atmosférica menor e começa a se expandir. Nessa expansão, a temperatura vai caindo, como vocês estão vendo aqui. O que acontece? Vai chegar num ponto, nesse exemplo aqui a 2.000 metros, em que a temperatura da massa de ar atingiu o ponto de orvalho, nesse exemplo 20 graus. Quando atingir o ponto de orvalho, começa a condensação.
e a formação da nuvem. Então, ela se condensou por causa desse resfriamento adiabático. Esse processo é o mais eficiente para a formação das nuvens. Então, os outros formam nevoeiro e orvalho, mas a formação de nuvens se dá pelo resfriamento adiabático. E sobre nuvens? Então, trouxe aí uma definição do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Então, a nuvem é um conjunto visível de partículas minúsculas de água líquida ou de gelo, ou as duas ao mesmo tempo. Tem nuvem que tem tanto água líquida quanto cristal de gelo, em suspensão na atmosfera. Esse conjunto também pode ter partículas de água líquida de gelo em maiores dimensões, a exemplo do granizo, e partículas procedentes, por exemplo, vapores industriais, fumaça ou poeiras, que são os núcleos de condensação. De um modo geral, as nuvens podem ser classificadas em dois tipos. Primeiro, as chamadas nuvens estratiformes. São nuvens com a característica de desenvolvimento horizontal, então elas cobrem uma grande área da superfície. Tem pouca espessura, né? Elas não são nuvens muito altas e quando provocam chuva, a chuva é contínua e uma chuva leve. E o outro grande tipo de nuvens são as chamadas nuvens cumuliformes. Então, são nuvens que apresentam o chamado desenvolvimento vertical. Elas podem ser pequenas e podem ir crescendo até nuvens de grande extensão. Essas nuvens surgem isoladas, não cobrem uma grande área da superfície. A precipitação delas pode ser fraca até altas precipitações, né? Precipitações intensas, com ocorrência de trovões e descargas elétricas também. E as pancadas de chuva são de forma localizada. Então, trouxe aí uma figura com um grande resumo do Atlas de nuvens. Primeiramente, as nuvens são classificadas de acordo com a distância da sua base até a superfície do solo, em nuvens baixas, médias e altas. As nuvens baixas são aquelas cuja base estão até 2.000 metros da superfície do solo. São essas nuvens que provocam precipitação. As nuvens médias, sua base está entre 2.000 e 4.000 metros, geralmente. As nuvens altas são encontradas a 6.000 metros da superfície. Sobre as nuvens baixas, nós temos aqui as estratos, como falamos, são nuvens horizontais, né? Elas têm essa característica acinzentada e, quando provocam chuva, são chamadas nimboestratos. E temos aqui as nuvens tipo cúmulos, que são nuvens de desenvolvimento vertical. Então, nós temos essas cúmulos aqui, também chama cúmulos humildes, são de tempo bom. Temos as cúmulos que vão se desenvolvendo e já provocam chuva, como exemplo da cúmulo congestos, e a maior nuvem que é a cúmulo nimbus, que é uma nuvem de grande desenvolvimento vertical, geralmente tendo uma extensão de 8 a 12 quilômetros, e provocam grandes precipitações, inclusive com descargas elétricas. O topo dessas nuvens já é feito de cristais de gelos. Falando nisso, as nuvens altas são todas constituídas de cristal de gelo, não tem mais água líquida nesse tipo de nuvem. Então vamos lá. Como é que se dá então a precipitação? Então, dentro de uma nuvem, que a gente viu que é um sistema que está lá em suspensão, nós temos os chamados elementos de nuvens, que são gotículas de suspensão, muito pequenininhas, por isso que estão em suspensão, e os chamados elementos de precipitação, que já são gotas maiores, e são essas que caem, né? Por serem maiores, a força da gravidade acaba sendo maior do que a força de flutuação. Como é que os elementos de nuvem se transformam em elementos de precipitação? A partir do fenômeno da coesão e coalescência. O que é que acontece? Dentro de uma nuvem, que é um sistema dinâmico, as gotículas de água estão em movimento, e esse movimento é diferente. Por quê? Por causa da densidade delas, do tamanho delas. Então, tão aceleradas, como a gente vê aqui, ó, nessa figura, de forma diferente. Quando essas gotículas acabam se chocando, como a gente vê aqui, elas, nessa coesão, essa coalescência acaba criando uma coesão entre as gotas. Então, as gotículas vão se chocando e vão tornando-se gotas maiores até chegar num tamanho por volta de 2 milímetros em que elas podem, então, precipitar. Essas gotas de 2 milímetros podem se tornar maiores e se dividir,
no processo de precipitação. Então, é dessa forma que a chuva acontece. Vamos falar agora dos tipos de chuva. Primeiro, as chuvas chamadas convectivas. Como o nome já diz, são chuvas que vêm de processos de convecção. Então, lembrando, quando o ar está quente, ele tende a subir. Então, esse ar quente e úmido, ao subir, ele está carregando o vapor d'água para as camadas mais superiores, né? E empurrando o ar frio para baixo. Esse ar frio, por sua vez, em contato com a superfície aquecida, volta, né, se aquece, eleva-se, carregando mais vapor d'água. Então, esse movimento contínuo vai favorecer o quê? A formação de nuvens, porque o vapor d'água levado para regiões superiores vai acontecendo esse processo de resfriamento adiabático dessa massa e o vapor d'água nela vai se condensando e aí a nuvem vai se formando. Então, o aquecimento do ar que é o condicionante para essa chuva. Essa chuva é típica de região quente e úmida, e nas regiões de convergência dos ventos podem acontecer também, né? E tem essas mesmas características. Qual a nuvem resultante desse processo convectivo? São as cumulonimbus. Então, são chuvas caracterizadas por grande volume e grande intensidade, tá? Podendo ter trovões, descargas elétricas. Então, são chuvas isoladas e que têm essa característica. Nessa foto, a gente tem um exemplo de uma nuvem, né, cumulonimbus, é uma foto aérea, são nuvens de grande extensão e que tem esse característico formato de bigorna. Um outro tipo de chuva é a chuva orográfica. Essa, por sua vez, ela ocorre quando o ar é obrigado a se elevar a partir de um acidente de relevo. Então, o que acontece? Quando a massa de ar úmida encontra um acidente de relevo, né, ela é obrigada a subir e nesse processo ela vai se resfriando adiabaticamente, como já explicamos antes, pela expansão adiabática. Atingindo o ponto de orvalho, vai se condensar e pode gerar precipitações. Havendo a precipitação, o ar que subiu acaba descendo do outro lado do acidente geográfico, seco e quente por causa da compressão adiabática. Então, de um lado é um ambiente úmido com precipitações e do outro é o que nós chamamos de sombra de chuva, caracterizado por um clima mais seco. Então, isso é típico das condições que acontecem aqui por causa do Planalto da Borborema. Então, a face do Planalto virada para o litoral recebe o ar úmido que ainda vem do litoral, provocando sempre nebulosidade desse lado e mais precipitações. E, para o outro lado, voltado para o interior, para o sertão do estado, apenas o ar descendo seco e mais quente por causa da compressão adiabática. Essa precipitação característica é uma precipitação com a intensidade mais baixa, mais leve, moderada, contínua, porque as nuvens formadas são do tipo nimboestratos. E agora vamos falar sobre as chamadas chuvas de frentes. O que é uma frente? A frente é uma região de encontro de massas de ar com temperatura diferente. Então vejam aqui nesse desenho uma massa de ar fria e uma massa de ar quente. O local de encontro delas é o que nós chamamos de frente. Nesse local de encontro, por conta que essas massas têm densidades diferentes, né? Sempre vai haver precipitação, porque vai ocorrer sempre um movimento de ascendência da massa de ar quente e nesse movimento, resfriamento adiabático e formação de nuvens. Vamos ver agora os tipos de chuva de acordo com o tipo de frente. Então, primeiro, as frentes frias. Então, as chuvas de frentes frias, elas acontecem quando uma massa de ar frio que vai ao deslocamento de uma massa de ar quente. Então, a massa de ar quente está estacionada, vamos ver aqui no desenho, e a massa de ar frio ó, que vai em direção a ela. O que acontece? Como o ar frio é muito mais denso, né, do que o ar quente, ele vem se deslocando e vai cortando aqui por baixo a massa de ar quente como se fosse uma navalha. Essas massas não vão se misturar. Então, a massa de ar frio ela vai se deslocando e forçando
uma brusca subida da massa de ar quente. Nessa elevação, a massa de ar quente vai levando o vapor d'água para cima, sofrendo expansão adiabática que forma nuvens. Esse processo é semelhante ao processo de convecção. Então, as nuvens formadas são nuvens do tipo cumulonimbus. Então, a chuva de uma frente fria é uma chuva pesada, uma chuva forte e, né, podendo ter descargas elétricas. Em um mapa, a frente fria é representada por uma linha azul com triângulos azuis. Já as frentes quentes, por sua vez, ocorrem quando a massa de ar fria que está estacionada e a massa de ar quente que vem se deslocando ao seu encontro. Tá? A frente quente é representada no mapa por uma linha vermelha com semicírculos vermelhos. E a precipitação associada é uma precipitação moderada, porque as nuvens oriundas de uma frente quente são nuvens tipo nimboestratos. Então, a massa de ar vem passando por cima a massa de ar quente vem passando por cima da massa de ar fria, vai condensando, formando nuvens do tipo nimboestratos, com precipitação mais leve ou moderada. Então, por fim, terminamos a primeira parte do estudo sobre precipitação pluviométrica.